Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Quem tá aí já vai dando um oi, já vai dizendo se o som tá bom, se dá para escutar o áudio aí. Opa, eu mexendo como sempre para variar, né? A gente arruma tudo certinho, aí quando começa a live a gente bate aqui o pé. Mas sejam bem-vindos, bem-vindas, quem veio assistir a live com o Miguel Soriani. É, Nós vamos falar sobre a questão da pornografia e também da masturbação. Então, para você que tem interesse nesse tema, muitas vezes por sofrer desse mal, ou até mesmo por conhecer, né? É, Conhecer alguém que sofre disso, ou alguém, até mesmo seu esposo, ou sua esposa, nós estamos aqui. Nós vamos te ajudar a compreender um pouco mais sobre o que é isso, né? O vício da masturbação, o vício da pornografia, ou até mesmo não um vício, mas um consumo. Então, se você conhece alguém, marca aqui nessa live, manda, chama, fala, ó, eles já estão ao vivo lá, tô só esperando o Miguel chegar. O Alisson, hoje é sobre pornografia e masturbação, né? O mal da pornografia, mas como vencer a pornografia? Não só saber o que é, mas nós precisamos lutar com as armas. Ó, o Miguel já está aqui. Então a gente já começa introduzindo nesse tema, né? Que é um mal que não é inocente, que muitas vezes a gente imagina, né? Ah, mas não faz mal nenhum, porque não tem uma consequência aparente, né? Visual, como, sei lá, uma pessoa que tem o vício do álcool, uma pessoa que tem o vício de uma droga, o álcool, o tabaco, por exemplo, que deixa o dente amarelo. O vício da pornografia, ele não deixa essa marca aparente. Quem te olha não sabe que é você, né? Não sabe que você é viciado, que você consome. Mas existem algumas características que você pode ir percebendo. Então, já chamei o Miguel, mas vou tentar chamar ele de novo aqui. Vamos ver se dá certo agora. Aí, Miguel. Então, muitas vezes ele é um vício silencioso. As pessoas não conseguem. Aí, agora deu certo. Bem-vindo, Miguel. Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo. Salve, Guilherme. Obrigado. Boa Beleza? tarde para todo mundo. Boa tarde. Mas eu estava falando, Miguel, justamente sobre essa questão da pornografia, dela não, a pessoa que é viciada muitas vezes não tem um vício aparente, como um viciado no álcool. E quando você olha na rua, o cara andando atravessado, fala, olha, isso aí a gente chama, é um bêbado, a pessoa está viciado no álcool. Ou do tabaco, que deixa os dentes amarelos. Muitas vezes o vício da pornografia ele é silencioso, mas ele é tão ou mais prejudicial do que os outros vícios, porque, né, para dar a introdução, porque a consequência dele é a pessoa perder a capacidade de amar a outras pessoas e amar até a si mesmo e, consequentemente, amar a Deus. Mas eu queria que você se apresentasse, dissesse quem é o Miguel, né, porque que sempre que vem umas perguntas, eu tenho respondido muitas perguntas aqui na minha caixinha, o povo sempre pergunta sobre a questão de pornografia e masturbação. Falo, gente, a Uhum. pessoa que vocês têm que procurar é o Miguel. O Miguel é a melhor pessoa hoje, não vejo outra pessoa no Brasil que tem tanta propriedade para dizer, tanto conhecimento e que tem tantos casos de ajuda concretos, né? Casos assim, que a pessoa conseguiu vencer esse vício e que você pode dizer, né? Eu pude ajudar essa pessoa. Mas eu queria que você se apresentasse aí, cara. Muito bem. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Guilherme. Primeiramente, é um prazer estar aqui poder falando contigo. Né? É maravilha poder estar aqui falando contigo. O meu nome é Miguel Soriani. Tenho 26 anos, eu sou casado, pai de 2 filhos. E eu queria brevemente aqui, né, me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu trabalho com esse assunto aí da pornografia há mais ou menos. Eu estudo esse tema mais ou menos desde 2010, 11 por aí. Né, uns 10 anos atrás, se a gente for olhar, 9 anos atrás, se a gente for olhar. Mas eu trabalho com isso mais ou menos desde 2015 por aí. Então eu já dava aula sobre isso, já atendia a gente sobre isso daí, tá? Eu passei pela faculdade de psicologia, eu fui até o último período do curso de psicologia, mas durante o curso de psicologia, né, numa universidade federal, eu fui, tentaram me, vamos dizer assim, banir da universidade, justamente por conta desse tema em que eu já trabalhava. Artimanhas foram feitas ali ao meu desfavor, justamente por conta desse tema. Nenhum professor gostava de mim, levei zero
na universidade várias vezes, porque em muitos trabalhos lá de final de semestre, né, eu apresentava trabalho, pegava lá, sei lá, métodos de pesquisa quantitativa. Aí eu pegava lá, apresentava um trabalho com esse tema. E aí o professor falava, olha, esse teu trabalho não vai poder ser aceito, porque, né, essas tuas referências, inventava qualquer desculpa, e me dava zero. Ah, então o senhor pode dar zero aí, porque eu não vou mudar. E daí, quando eu percebi que eu cheguei, terminei todo o curso, tal, terminei todos os estágios, e eles inventaram outra coisa. Né? Na realidade é que a gente descobriu que eles estavam mexendo com o processo de jubilação, eles iam enrolar até jubilar, eles não iam poder aceitar um aluno com essa modalidade sendo formado. Só que eu saquei isso. Quando eu saquei isso, eu falei, muito bem. Daí eu falei, então eu vou sair. Aí eu pedi o cancelamento da matrícula. Com a ideia de sair do curso de psicologia e criar o meu próprio sistema. Né? A minha ideia não era muito entrar no sistema, por exemplo, né? Entrar no sistema de psicologia e reformá-lo de dentro. Eu falei, não, eu vou sair do sistema de vocês, que já está corrompido e podre, e vou criar o meu próprio, que vai ser bem melhor do que o de vocês, e vou poder falar livremente, né, do que eu quiser, sem não ter, né, ter que dar justificativa para ninguém. Porque se eu formasse em psicologia de fato, eu ia ter que ficar o resto da vida sob a jurisdição dos conselhos de psicologia, e isso, né, impediria, né, que nesses 5 anos eu ajudasse, né, pessoas que estavam à beira do suicídio, pessoas que, né, estavam com um casamento, né, na risca, né, pessoas que estavam à beira de se divorciar, muitos seminaristas procuraram a gente nesse tempo, né, religiosos, ex-membros da Toca de Assis, ex-membros de congregações religiosas no Paraguai. Então, graças a Deus, é um trabalho muito frutífero, né, que a gente vem desenvolvendo aí, que dá bastante fruto, dá bastante trabalho. Graças a Deus dá bastante trabalho, bastante esforço, mas é possível, né? É possível a gente conseguir fazer um trabalho bem profundo de reconstrução e de, vamos dizer assim, orientação para que essas pessoas consigam, de fato, sair aí do vício em pornografia, que é um problema que não era para acontecer na realidade, né? Se a gente voltasse aí 100 anos atrás, a gente não estaria, né, falando desse tema de modo algum. Até porque, se a gente for ver a questão da... Sempre existiu essa realidade, mas não tão massiva como hoje, né? Se a gente pegar da nossa infância para trás, aí, eu tenho 33, sou um pouco mais velho que você aí. Mas não existia essa quantidade. Na sua mão, hoje, você tem uma avalanche, né? Que você troca do que você quer para onde você vai. Antigamente era tudo muito velado. E até mesmo na época dos nossos avós, isso não era nem cogitado, porque, né, o namoro, nem pegar na mão você podia, né? Se estava na frente de todo mundo, você não podia nem sair de mão dada. Então não existia essa, a gente fala, objetificação do corpo, né, principalmente feminino, mas hoje já é de um modo geral, masculino e feminino, mas é aquele coisa, a mulher nunca foi esse objeto, ela sempre foi o desejo do homem se casar, se constituir uma família e deixar a sua esposa em casa, mas ela nunca foi esse objeto de desejo, de visualizar, de venerar, de acreditar, eu posso ter, posso ver, mas eu acho que as redes sociais, né, hoje, a internet, tudo é muito assim, muito acelerado, né? Essa quantidade de pornografia que nos é apresentada não depende só de uma revista que você assiste, que você compra, que você vê, ou antigamente, sei lá, um DVD, uma fita VHS que você tinha. Hoje qualquer pessoa tem na palma da sua mão ali, né? Então é uma briga injusta, vamos dizer assim, né, Miguel? Porque nós temos a todo momento, nós temos acesso a isso muito fácil. Então, para a gente já entrar nessa pergunta, o que hoje você vê como uma pornografia, o mal dessa pornografia? Porque, como eu disse, né, tem essa realidade toda de estar jogada no nosso... O que ela causa no homem, né? Principalmente no homem como ser humano. Qual é o malefício, o principal malefício, vamos colocar assim, da pornografia? Sim, é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante porque a pornografia hoje, né, para nós, ela é pregada como vamos dizer assim, algo que é um negócio inofensivo, né? A gente tem ali algumas pessoas que são religiosas, né, e que se opõem à pornografia porque vê aquilo ali como, vamos dizer assim, um pecado. E isso é interessante
porque são pessoas que são a favor da castidade e veem a pornografia como um pecado, e isso é muito interessante. Mas existe uma outra questão que a gente tem que entender, é que a pornografia ela não é somente um problema religioso e espiritual, né? A pornografia ela é um problema, num primeiro instante, problema de saúde, né? Então, né, é um mito a gente achar que somente as pessoas religiosas devem se opor à pornografia, né? Todos nós devemos nos opor à pornografia, porque ela é um problema de fato de saúde. O que a gente entende, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso, né? Se a gente pegar um pouco a história da pornografia e ver como é que a coisa foi se desenvolvendo, a gente vai ver muito facilmente que, né, quando a pornografia surgiu ali, né, surgiu assim, né? Vamos pegar ali 1950, 60, que era, vamos dizer assim, o lançamento ali da Playboy, né? Quando a Playboy começou a entrar em cena. Ora, o sujeito que ia ali consumir uma Playboy, ele tinha que sair de casa, né? Ele tinha que ir até, sei lá, uma banca de jornal, né? Ele tinha que comprar uma Playboy e aquilo oferecia para ele um grande constrangimento. Ou seja, ele tinha que sair com aquilo ali debaixo do braço escondido, ele tinha que entrar numa salinha privada, particular, em que aquelas revistas iam estar só naquela salinha, né? Então, e ali ele, né, não consumia um pouco daquela Playboy e de repente demorava uma semana para ir buscar outra, no máximo, às vezes demorava um mês, né? Demorava muito tempo para poder ir lá e buscar outra Playboy. O que acontece hoje em dia, né, Guilherme? Hoje em dia, com a internet, né, do final da década de 90 para hoje, 2020, a internet pegou a pornografia e por conta da quantidade de acesso e por conta da quantidade de pornografia disponível, a pornografia começou a causar dependência, né? Antigamente, os camaradas que consumiam Playboy, chegava um determinado momento, ele encontrava, sei lá, uma namorada, uma mulher, de repente ele casava e pronto, ele via que ele não precisava mais daquilo e ele largava aquilo. Ou seja, ele nunca teve um problema com pornografia de fato, né? Ele nunca foi viciado em pornografia de fato. Hoje em dia, por conta do excesso de pornografia disponível e o excesso de consumo de pornografia, né, isso, vamos dizer assim, abriu um novo leque, abriu uma nova janela. E quem descobriu essa nova janela foi a neurociência. A neurociência olhou para a pornografia de alta velocidade e percebeu que a pornografia funciona tal como uma droga. Isso é uma descoberta impressionante. Os americanos chamam a pornografia, chamam essa descoberta de the drug of choice, a droga da escolha. Né? E a droga do anonimato. Esse é um grande problema que a gente vai explicar um pouquinho aqui. Ou seja, hoje em dia, para você se viciar em cocaína, né, você não vai se viciar em cocaína porque você vai ter que sair de casa, vai ter que ir lá numa boca de tráfico e comprar cocaína, vai ter que se envolver com gente perigosa, vai correr um risco, né, excessivo, é perigoso. Para você se viciar em crack... Casa, né? Exatamente. Você pode mandar alguém vir trazer a cocaína para você, mas de qualquer modo, isso já é mais perigoso. Se você não pagar, os caras te matam, você tem que se expor de algum modo. Você pode ficar com medo de ficar muito viciado e não ter dinheiro para pagar aquela conta. Você pode ter alguns receios assim. Você pode, né, ter o medo de perder o controle assim. Agora, com a pornografia, isso não funciona. Porque com a pornografia, você tem um acesso gratuito, totalmente anônimo. Você está num anonimato total. E esse, num primeiro momento, né, psicologicamente falando, é um grande problema. Porque isso cria no sujeito uma espécie de vida dupla. Cria no sujeito um tipo de vida dupla que aos pouquinhos vai quase gerar um infarto nele. Isso vai aumentando a ansiedade, isso vai aumentando, vamos dizer assim, o desespero dele. Porque na realidade ele não é um só, ele é dois. Ele não, essa vida anônima da pornografia, né, ela pode causar mais violência, ela pode causar mais ansiedade. Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa, né, eu falei que a pornografia pode causar dependência, né? Falei que a pornografia pode causar dependência.
E isso acontece justamente por conta do excesso de consumo de pornografia. Né? Por conta do excesso de consumo de pornografia. Então, se a gente olhar, né, uma pessoa hoje, em um mês, consome mais pornografia do que, sei lá, um homem, há 100 anos atrás, consumia na sua vida inteira. Ou seja, uma pessoa hoje consome mais material, né, sexual do que um homem, há 100 anos atrás, consumia a vida inteira. Uhum. Né? Então, o que acontece? Olha só, o sujeito, né, ele descobriu um botãozinho, que é o botãozinho da dopamina. A dopamina é a molécula, né, é o neurotransmissor que dá prazer pra gente. Quando eu tomo, sei lá, um café, quando eu tomo uma Coca-Cola, quando eu como uma pizza, eu tô me sentindo, vamos dizer assim, muito bem, tô sentindo um prazer enorme comendo aquilo, tomando aquilo, porque tem dopamina entrando no meu cérebro. A pornografia, ela também é dopamina, ela te dá muito prazer. Só que o que acontece se você comer, sei lá, 10 pedaços de pizza? No 11º já não é tão prazeroso assim. Uhum. No 11º, seu cérebro fala o seguinte, olha, parou, já não entra mais. Né? Já não é prazeroso mais. Com a pornografia acontece algo semelhante. A primeira vez que o sujeito consumiu pornografia, ele teve um pico de dopamina muito alto. Ele, sei lá, teve 190 bolinhas de dopamina. Aquilo foi muito excitante para ele. Então, vamos imaginar que a gente tem 2 neurônios, um que manda e outro que recebe. Uhum. Vamos imaginar que esse primeiro aqui, na primeira vez que o sujeito consumiu pornografia, ele mandou 190 bolinhas de dopamina. E esse aqui recebeu 190. Esse cara ficou alucinado de tanta excitação, de tanto prazer. O que vai acontecer na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez que ele consumir pornografia? Vai acontecer igual o 11º pedaço de pizza. Esse neurônio que recebe, ele tem aqui algumas janelinhas que recebe. Vamos imaginar que ele tem 10 janelas aqui do lado de fora para receber. Lá pela quinta vez que o sujeito consumir lá a pornografia, ou 10ª vez, ele vai falar assim, parou. Chega. O cérebro, de algum modo, vai se defender daquela quantidade de dopamina. Até porque O que ele vai fazer? Ela é muito boa no organismo, ela existe para dar essa sensação de prazer realmente, para você ter essa sensação quando você enfrenta um perigo, uma outra coisa, é uma sensação diferente. Só que ela, tudo, né, no nosso corpo, tudo em excesso também causa mal. Por isso que ele vai falar, opa, peraí, não é assim não, calma aí. Porque a hora que você tiver o prazer, você não vai sentir direito, porque tudo agora é prazer, Exatamente. prazer. Exatamente. A dopamina em excesso, né, ela pode causar, inclusive, delírio. As pessoas que utilizam a bala, que é aquela droga, é um nível de dopamina tão alto que elas começam a ver coisas. Né? Elas começam a ver coisas, a ouvir coisas. E isso é dopamina em excesso. Olha que coisa. Então o cérebro se defende. Ele põe freio. O freio é uma substância chamada CREB, que ele freia a quantidade de dopamina. O que acontece? Se a gente tinha 10 janelinhas de dopamina aqui, ele vai fechar 8, vai ficar só com 2 abertas. O que vai acontecer? Esse aqui vai mandar 190, mas esse aqui vai receber só 30. Na prática, o que vai acontecer? Aquele mesmo vídeo que o sujeito consumiu, que dava tanto prazer nas primeiras vezes, na 10ª vez, ele já não dá quase nada de prazer mais. Peraí, esse vídeo que eu consumi agora, ele já não me dá prazer mais. E o que vai acontecer então? Ele vai procurar, né? Ele vai procurar um outro tipo de vídeo que dê prazer para ele. E aí está instalado o mecanismo de dependência química. Porque o que ele vai fazer? Ele vai procurar, tal como o viciado, chega um determinado momento, ele precisa do quê? Aumentar a dose. Né? Ele, sei lá, 5 gramas de cocaína já não é mais suficiente, ele precisa aumentar para 10. Bom, agora com a pornografia, aquele vídeo heterossexual, ele já não tem mais tanto prazer. Agora eu tenho que consumir um vídeo homossexual. Agora eu tenho que consumir um vídeo com transexuais. Agora eu tenho que consumir um vídeo pirado, com amarração, com violência. Agora eu tenho que consumir um vídeo com pedofilia. E a pergunta é, por quê? Por que nós ainda aceitamos a pornografia como se fosse algo normal? Coisa que, como dizem, né? Homem faz. Isso é normal, homem faz. Ora, isso já foi mais que
provado pela neurociência. Miguel Soriano não está tirando isso da cabeça. Eu não estou tirando isso dos meus miolos. Olha, eu teria que ser uma imaginação muito boa para poder criar toda essa história, né? Convenhamos, né? Então, isso já foi mais que provado pela neurociência. Então, por que até hoje a gente ainda insiste em dizer que a pornografia não é prejudicial, né? Que ela é um prazer inofensivo? Esse aqui é, vamos dizer assim, a explicação química, né, biológica, né, do grande malefício da pornografia. Ela pode causar dependência. Tá, nessa parte aí fantástica, eu acho que deu para a gente entender muito que assim, não, como você disse, não é inofensivo, porque ela vai gerar dependência. E é engraçado que assim, porque nós temos essa facilidade de ter acesso, então a dose sempre vai aumentar. Porque se você vai lá no seu Exatamente. comparando com a cocaína, eu consumia 5 gramas, isso, sei lá, eu nunca nem imagino o preço da droga, eu vou colocar R$100. Agora vai ser o 200, é o dobro. Eu tenho que trabalhar mais, então vai me gerar um esforço maior para poder também aumentar a dose, ou vou ter que correr mais risco, mais vezes na boca. E a pornografia não, você vai passar mais tempo ali talvez, né? Você vai buscar mais alguma coisa, não te tem um esforço maior, mas te traz é muito mais prejudicial, cada vez mais, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade assim. Beleza, Guilherme. E quando eu sei que eu sou um viciado, que eu preciso de ajuda? Porque todo mundo que é viciado, em qualquer coisa que seja, o cara fala, não, quando eu quiser eu paro. Se eu não quiser amanhã tomar minha cachaçinha, só eu não ir, eu não tomo. Fumar minha maconha, qualquer coisa que você seja viciado, o cara sempre ele acha que ele é o dono da situação. E na pornografia não é diferente. Não, o dia que eu arranjar uma namorada, eu vou parar. O dia que eu casar, eu vou parar. O dia que eu tiver um filho, eu vou parar. E sempre vai sendo essa situação. E quando ele vê, ele não percebe que ele está extremamente viciado, né? Quando que eu posso falar assim, cara, eu sou um viciado, preciso de ajuda nisso? Sim. Existem alguns fatores bem demarcados, os conceitos são bem claros, tá, Guilherme? Bem demarcado. Então, a gente tem que ver também, né, algumas outras consequências aí que a pornografia traz, que algumas pessoas até já experimentaram e não sabem que é por conta da pornografia, que é o problema da ereção, né? A disfunção erétil no homem tem uma relação direta com pornografia, né? A dificuldade, né, para os casados aí, para quem tem relação sexual ao natural, a dificuldade de ejacular é, sim, uma consequência da pornografia. Quantos casais, né, não têm relação sexual? Na hora de ter relação sexual, o marido tem que, né, ejacular com a mão e a mulher ficar ali parada, esperando aquela cena. Isso é muito comum. Acaba que esse tipo de cena é muito comum, né? A mulher tem que ficar esperando o marido ejacular com a mão porque ele não consegue, né, terminar uma relação sexual de modo saudável. Isso sim é por conta da pornografia, né? Então, olha só, né, essas duas coisas é interessante a gente falar, porque é uma consequência física. É claro que isso passa. Mas como saber se eu sou um viciado em pornografia, né? A primeira coisa, se você tem algum desses dois sintomas que eu falei, da disfunção erétil e da ejaculação retrógrada, retardatária, né, provavelmente o seu caso já seja um caso mais grave, no sentido de realmente ser um vício. Não é somente um hábito, não é somente algo que você faz, mas realmente já é um vício. Nesse caso que a gente falou aqui, então, realmente já é um vício, né? Mas existem alguns outros critérios. Por exemplo, o aumento progressivo da dose e da frequência. Se você olhar nos últimos anos da sua vida, você vai ver, se você perceber, né? Isso é um critério a mais, né? Pra gente somar na conta, né? Se você perceber que ao longo da sua vida você foi, vamos dizer assim, aumentando a dose, tal como, né, 5 gramas de cocaína, 10 gramas de cocaína, 20 gramas. Se você percebeu que você foi aumentando a dose, ou seja, eu comecei com fotos, com revistas, com vídeos heterossexuais, agora eu tô para vídeos homossexuais, etc, até. Então, se você percebeu que a dose foi aumentando, isso já é um ponto a mais lá para sua soma, para saber se você realmente já é, de algum modo, dependente da pornografia. O segundo critério, mas evidentemente não é só isso, né? O segundo critério é, você já tentou parar sozinho, não conseguiu, né? Você já tentou parar sozinho,
Já tentou parar? Porque é isso que o Guilherme falou, né? Quando eu quiser, eu pago. Então, é por isso que justamente existe esse critério. Se você tentou parar sozinho alguma vez e não conseguiu, já é mais um ponto ali para nossa soma final, para saber se você é realmente viciado, dependente disso ou não. Né? Se o sujeito tentou parar e ele parou de fato, ele não é viciado. Agora, se ele tentou parar sozinho várias vezes e ele não conseguiu, já é um ponto a mais. Um terceiro critério é: esse vício passou a influenciar outras áreas da sua vida. Ele começou a machucar, né, deixar magoada a sua esposa, ou a sua namorada, ou a sua noiva. Né? Ele começou a entristecer e a, vamos dizer assim, mexer já com o seu relacionamento. Né? Ele começou a mexer já com o seu trabalho. Você teve uma baixa de produtividade, né? Uma baixa de inteligência, de memória, de atenção, e você parou de produzir. Você não consegue trabalhar bem, você não consegue trabalhar melhor. Você não consegue, vamos dizer assim, acordar com disposição, com ânimo para poder trabalhar bem. Né? E você, de repente, já foi até mandado embora, perdeu seu emprego por conta disso. Isso é um outro ponto. E um outro ponto, né, um quarto ponto é: essa atividade começou a tomar muito tempo da sua vida. Essa atividade começou a tomar muito tempo da sua vida. Então, agora, se antes você, sei lá, né, gastava meia hora com isso, agora você gasta mais tempo. Você parou de encontrar as pessoas que você gostava, parou de fazer as coisas que você gostava de fazer, deixou algumas coisas de lado e você gasta cada vez mais tempo, né, consumindo pornografia. E nesse ponto eu queria até destacar uma outra situação, que muitas vezes o camarada fala assim: tá, mas eu não assisto muito, mas assim, ele sai na rua e a pornografia continua dentro dele. Então ele olha para as outras mulheres. Sim. E ele imagina ela, né, sei lá, num ato sexual com ele, ou etc., sendo sua prostituta, vamos dizer assim. Então muitas vezes o cara não está consumindo, olhando, mas ele está fazendo da pornografia o seu dia. Então ele não tem contato frequente, talvez, mas ela não saiu da cabeça, está ali o dia inteiro. Então quanto mais qualquer coisa para ele vira objeto de pornografia, né? Sim, qualquer coisa vira uma pista que vai lembrar ele de alguma imagem sexual. Qualquer coisa, né? Ele vê uma mulher, ele vê, né, ele vê uma pessoa, qualquer coisa, um outdoor, uma fotografia, qualquer coisinha, né, ele acaba sexualizando. Esse é um ponto importante mesmo. E, Miguel, a pornografia, ela sempre vem acompanhada da masturbação? Porque muita gente vem me perguntando, né? E para mim uma coisa leva a outra. Não tem como você consumir pornografia Sim. e ficar isento e fingir: não, isso não mexe comigo. Para mim é impossível. Mas eu queria, como você atende tantas pessoas, é sempre uma coisa relacionada à outra, né? 95% das pessoas de pornografia, masturbação. Né? Existe uma cota de 5% de pessoas aí que só assistem pornografia e não fazem nada. Existe, né? Existe. Né? Essa é a realidade, existe. Mas a 95% das pessoas procuram sim a pornografia e masturbação. E aí, existe um outro ponto aí, Guilherme, também importante a gente falar. Talvez alguém que está vendo a gente passa por essa situação e essa pessoa precisa ter voz, a gente falar, e a pessoa saber que a gente também entende a situação dela, a gente também entende a dor dela. Porque em alguns casos, justamente por conta desse caráter progressivo do vício em pornografia, chega um momento em que o sujeito já consumiu toda a pornografia disponível e ele começa a sair da tela. Então ele sai um pouco do virtual, ele não sai da fantasia, porque a luxúria é um problema que se dá na memória, que se dá na fantasia. Mas ele busca, né, ele começa a fazer um movimento um pouco diferente, já mais perigoso. Ele começa a trocar mensagens com outras pessoas, a olhar sites de relacionamentos, prostituição, garotas de programa, encontros anônimos, né? E isso já começa a ficar um pouco mais perigoso. Justamente correr riscos por conta dessa compulsão, de algum modo, o aumento de dopamina, né? É a questão da novidade, né? Eu quero uma novidade, eu quero uma novidade, eu quero uma novidade. Como eu já consumi toda a novidade que está aqui na tela, né, agora eu vou para uma novidade
que é perigosa, inclusive, né? Então isso acontece, existe uma parcela de pessoas, então, que não tem problema com pornografia, mas começaram com pornografia e sim evoluíram para um nível um pouco mais perigoso do vício. Tá? Esse existe também. Interessante. E aí o cara que está assistindo essa live aqui está falando assim, Guilherme, eu me identifiquei pelo menos num ponto desse. Talvez eu não tenha todos. Então eu estou lascado, né? Agora não tem mais o que fazer, já que eu sou viciado, eu vou ter que me internar numa clínica de reabilitação. Como é que é esse processo? É possível a pessoa, em todos os casos, existe caso irreversível ou tem que ser analisado caso a caso? Como fazer essa transição? Porque o tema da live é esse, né? Como vencer a pornografia? Porque se você hoje Sim, claro. é uma batalha, como eu disse no começo, né? E até desleal, porque em todo momento, em todo canto que você vê, te jogam pornografia no seu colo, mas você tem a forma de vencer. Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre isso, Miguel. Sim. Então, olha só, né? Tudo isso que a gente explicou aqui é tudo muito técnico e científico. Né? Agora, graças a Deus a gente tem o cérebro, ele tem uma capacidade chamada plasticidade neuronal, ou neuroplasticidade. O cérebro ele é como se fosse um plástico mesmo, né? E o que quer dizer esse plástico mesmo, né? O cérebro, olha só, se você, graças a essa capacidade da neuroplasticidade, o cérebro é capaz de voltar 100% ao normal. Tudo isso que a gente explicou aqui, em termos de bioquímica, tudo isso deixa de acontecer quando você se afasta da pornografia por um determinado tempo. Então, o seu cérebro ele vai, como um plástico, se moldando ao estímulo que você vai imprimindo nele. Então, se você parou de imprimir pornografia, se você parou de consumir pornografia, se você agora consegue, né, recrutar a força que você tem dentro de si e não mais consumir pornografia, isso faz com que com que o seu cérebro vá voltando aos pouquinhos ao normal, né? E isso é bom, é uma boa notícia, porque nós não estamos fadados aí a ficar o resto da vida dependente de pornografia. Não, não é isso. A gente não está fadado a passar o resto da vida dependente de pornografia. Vale a pena tentar a luta? Claro que vale, né? Vale a pena, isso é muito importante. O nosso cérebro ele pode, graças a essa capacidade, voltar ao funcionamento normal, tá? Então, isso é um dado biológico também. Agora, como é que a gente começa a sair disso? Como é que a gente começa a, de fato, vencer a pornografia? Né? Que, como a gente começou essa live falando, era um programa que não era para existir. Né? Não era para existir um programa desse. Né? Realmente não era. Né? Se a gente voltar 200, 300 anos atrás, os homens não tinham esse problema, gente. Podia existir traição, né? Existir, sei lá, o sujeito pular cerca, né? Podia existir a mulher também trair, mas o problema que a gente está falando aqui não existiria certamente. Como é que a gente começa a vencer de fato a pornografia? A gente tem que, né, entender algumas coisas. Né? Primeira coisa, não existe receita de bolo, mas existe como fazer. Isso é importante. O que é uma receita de bolo, né? Tantos ovos, tanto de leite, tanto de, né? Receita. Isso aqui para o nosso trabalho, isso aqui, a receita de bolo para o nosso trabalho, ela não existe. O que existe para o nosso trabalho? Existe o como fazer. Então, como começar a vencer a pornografia? Daí a gente tem que entender algumas coisas. Esse problema que a gente está levantando aqui, ele fala muito sobre você. Esse é o ponto. Ou seja, o problema que a gente está levantando aqui, ele fala muito da forma como você vive a sua vida, da forma como você se encara. Ou seja, existe uma gama toda de sentimentos e de problemas afetivos que estão, por assim dizer, sustentando esse vício. E que fazem, muitas vezes, com que você vá lá e acabe consumindo pornografia. Então, não é porque você é uma pessoa má. Você que consome pornografia, você não é uma pessoa má por isso. E as mulheres também que estão vendo a gente. Né? Eu atendo mulheres, eu tenho aqui alunos que são mulheres, né? Eu tenho várias mulheres ali que me acompanham. E você, mulher que está vendo a gente, você também não é uma pessoa má porque você consome pornografia. Você está sofrendo. O homem também que está vendo a gente aqui, você está sofrendo. E a forma como você fala esse sofrimento é a pornografia. Ou seja, a pornografia ela é um sintoma. Ela é uma forma de você expressar um sofrimento.
Né? Igual a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é um sintoma, de repente, sei lá, de uma bactéria, não é isso? Você tem uma bactéria, você tem uma infecção, daí você tem febre, por exemplo. Né? A febre, ela é um sintoma. A pornografia é exatamente a mesma coisa. Né? Ela é um sintoma. Então, quando a gente entende isso aqui, quando a gente traz isso para o coração, a gente entende que não basta apenas tentar, dizer assim, combater o ato do consumo de pornografia ou o ato do consumo, da prática da masturbação. Mas a coisa precisa ser trabalhada de um modo mais profundo. Ou seja, você precisa identificar dentro de você quais são as suas fragilidades, quais são os teus verdadeiros sofrimentos. A tua ansiedade, a tua angústia, a forma como você lida com a fragilidade da vida. Então, existem alguns traços, né, de... Exatamente. Exatamente. Porque se a gente não ataca a causa, a consequência você vence ela por um tempo, mas ela vai voltar. Ela vai porque você vai... Porque a causa está ali sempre fazendo você caminhar para essa consequência. A consequência, no caso, é a masturbação, é o consumo da pornografia. Então, se você não vai direto na causa, você vence por um tempo. Você pode passar um tempo, venci, daqui X meses, daqui até anos, você vai voltar de novo, porque a causa não foi tratada. Exatamente, exatamente. Então, é exatamente isso que o Guilherme falou. Quer dizer, né, o máximo, se a gente tentar simplesmente cortar a pornografia por cima, né, o que vai acontecer? Você vai simplesmente adiar e você vai acabar caindo daqui a pouco. Você vai segurar por alguns dias, você vai adiar por um tempo e vai acabar acontecendo de novo. Né? Então, existem vários elementos que precisam ser vistos e revistos. Vários elementos. Então, por exemplo, a carência afetiva é um deles. A maior parte das mulheres, inclusive, consomem pornografia porque elas querem se sentir acompanhadas, porque elas querem se sentir amadas. Como se o amor, é uma frase que a gente fala, como se o amor pudesse ser clicado. Ou seja, olha que coisa bonita isso, né? Quer dizer, como se o amor pudesse ser clicado, né? Eu vou lá e eu clico em algo que vai me dar um amor, em algo que vai me amar, né? Então, isso é uma dor, na realidade, né? É uma dor que está dentro do coração de quem consome pornografia e a gente precisa curar essa carência afetiva. A gente precisa pingar algumas gotas, né, de alguns medicamentos para curar essa carência afetiva e preparar essa pessoa para a vida adulta, né? E preparar essa pessoa para a vida adulta. Então, nesse sentido, muitos homens entram nisso aqui, né? Muitos homens ainda não estão preparados para a vida adulta porque, de repente, não foram preparados para suas famílias. Então, eles, vamos dizer assim, vivem como se a vida fosse um universo de fantasia, como se a vida fosse só prazer, como se a vida fosse, né, a terra do nunca, lá onde vive o Peter Pan. Quer dizer, quem é o Peter Pan? Né? O Peter Pan é uma criança que ainda não cresceu. E muitos viciados em pornografia são como Peter Pan. Muitos viciados em pornografia ainda não cresceram, ainda não saíram do universo de fantasia e não sabem lidar com, vamos dizer assim, a fragilidade da vida, com as decepções, com as frustrações, com o esforço, com o ficar sem dormir, com o ficar sem comer, com o, sei lá, aguentar 10 minutos de amolação, né? Isso faz parte da vida. A nossa vida ela é concreta. Ou seja, o que é uma vida concreta? É uma vida repleta de prazer, sofrimento, alegria, dor, tristeza e felicidade. Ou seja, a vida ela é repleta dessas duas coisas. E de algum modo, o consumidor de pornografia, quando ele se vicia nisso, ele espera da vida, né, só prazer. Né? Então, ele não consegue lidar com as frustrações, não consegue lidar com as decepções. E preparar ele para a vida adulta, né, é o caminho, vamos dizer assim, de saída disso daí. E de algum modo também preparar ele para a vida adulta implica em colocar ele para servir as outras pessoas, né, em servir as outras pessoas. Né? Então, olha, não é simplesmente ocupar a rotina dele, não se trata disso. Mas olha só, na medida em que você sai de si e faz algo de útil para o outro, o vício em pornografia vai sumindo. Porque não existe nenhum ato mais autocentrado do que a própria masturbação, o próprio consumo de pornografia. Então, tirar esse sujeito de dentro dessas ilusões e tirar ele e colocar ele como uma máquina que trabalha para fora,
uma máquina que trabalha para os outros, ou para alguém, ou para algum ideal, esse é o caminho. É claro Uhum. que esse é um processo. Semana passada a gente fez um desafio aqui no Instagram que falava sobre justamente isso, né? Ser homem, né? O desafio era voltado para os homens, mas na pegada assim, eu fui membro de uma comunidade católica, então o Instagram aqui é para evangelização, a gente tem muito disso, e era realmente voltado para esse homem ser um homem de Deus, não só ser um homem. E eu falava justamente sobre isso, né? Que hoje nós precisamos deixar de ser meninos. Nós não temos como ficar vivendo essa realidade de ser meninos para o resto da vida. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como membros da sociedade. A sociedade espera isso da gente. A nossa família espera isso da gente. Hoje eu sou casado, tenho um filho. A minha esposa e o meu filho esperam isso de mim. Então, cada vez mais, eu acho que um caminho sendo homem, né? Nos tornando homem, como você disse, muito bem explicado. Deixar de ser criança. A criança, ela escolhe e não quer as consequências. A criança, ela tem um mundo imaginativo dela, onde, não quero mais agora, se está me fazendo mal, eu não quero mais, eu choro e volto para o colo do meu pai e da minha mãe, e pronto, acabou. Então, eu nunca tinha ouvido essa explicação, mas eu acho que é fantástico. E casa muito com aquilo que o Dr. Ítalo Marcilli tem falado muito aí, né? Sirva, não enche o saco, né? É isso. Então você precisa servir, você precisa ser homem, não encher o saco no sentido, cara, a vida é isso mesmo. Você vai ficar aí de mimimi até quando, né? Até quando você vai ficar chorando, as pitangas, sendo a criancinha que quer voltar para os braços do pai e da mãe porque não deu certo aquilo que você tentou fazer. E eu acho que trazer, talvez, né? Posso dizer assim, né? Viver a vida real, né? Porque a vida diante da tela ali da pornografia não é você, né? Não é você que está ali, não é você que está nesse ato, você só está vendo algo virtual, é algo que não traz o real. Então, acho que a gente colocar em prática a vida real, enfrentar os desafios, assumir as nossas responsabilidades, viver verdadeiramente, né? Não fingindo uma vida, não buscando o virtual, mas ver uma vida concreta, vai te tirando cada vez mais desse irreal. E na semana passada foi muito interessante que tem um norte-americano, eu não sei se você já ouviu falar sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, ele fala justamente sobre isso, que a pornografia ela objetifica a pessoa, né? A mulher se torna um objeto nas suas mãos. Então você faz aquilo que você quer. Ele até usou uma analogia muito legal. Um caçador de elefantes. Quando ele vê o elefante, ele olha só as presas do elefante. Ele desconsidera todo o resto do elefante. Ele só quer as presas. Quando ele mata o elefante, ele pega as presas e deixa tudo o resto lá. Ou seja, o elefante, para ele reduziu nas presas. E o que a pornografia faz é reduzir toda a capacidade daquela mulher na parte útil, que é, sei lá, os seus seios, a sua bunda, a sua perna, o seu tudo, né? Toda a parte sexual. Mas essa mulher, ela tem uma história. Essa mulher, ela tem uma dignidade. Essa mulher, ela tem medos. Essa mulher, ela tem vontades. Essa mulher, ela tem sonhos. Quando você olha a mulher e deixa tudo isso de lado só para ver aquilo que é a parte sexual, você está cometendo uma grande injustiça para com essa mulher, porque ela tem uma dignidade diante de Deus como você tem. Eu acho que quando você começa a olhar essa mulher, ok, pode ser uma garota de programa, né, que está ali para isso, né, mas ela também tem todos esses dramas interiores. Quando você olha para alguém, uma atriz pornô, que você viu um filme ou num site, alguma coisa, e você começa a olhar essa pessoa como uma mulher, como um todo. Cara, por que essa mulher está ali? O que ela está fazendo? O que será que levou a ela a ter essa atitude de vender o seu corpo? E quando você começa né, o outro tem dores, ele sofre como eu. Então, por que eu vou usar do outro para me satisfazer por um tempo? Então, como eu não... O que você acha, né? Nós precisamos primeiro, qual é a raiz? Vai na raiz. Não adianta querer só para a pornografia, para a masturbação e não causa a raiz. Mas, além disso, né? Se coloca a serviço, seja homem, vire homem, né? Tem vários passos. Mas eu queria dizer assim, Miguel, você estava com um curso semana passada também, né? O curso já encerrou, cara? Deu uma falhada agora, eu não ouvi o final, mas acho que você perguntou se o curso encerrou, não foi isso?
Isso, você tem um curso que vai Aham, agir para essas pessoas que têm esse problema, né, de pornografia e sim. masturbação. É um baita de um curso. Você já encerrou as vendas, é isso? Você estava dando uma Já, a olhada gente ontem, foi ontem, encerrou então, ontem. né? Acho que foi ontem. E quem chegou agora, Miguel? Eu falei, pô, cara, não conheci o Miguel, queria ter essa ajuda. Como que eu faço para ser? A pessoa pode te acompanhar aí? Porque eu falei para as pessoas ontem, hoje mesmo um rapaz veio conversar comigo sobre isso, né, por causa da live. Falei, cara, o Miguel tem muito conteúdo. Vai no Instagram dele, leia todos os posts, assista todos os stories, porque o curso é o top, né? Tá lá tudo o que o seu estudo está concentrado ali para a pessoa ajudar. Mas essa pessoa que não conseguiu comprar, ela pode ter essas ajudas, como você vai colocando ali. Muitas vezes, eu vejo que você coloca as perguntas ali, a caixinha de perguntas também. É, a pessoa pode se identificar e começar um caminho. Mas a pessoa pode te procurar também, não pode, Miguel? Caso ela tenha uma necessidade Pode, muito urgente. pode. Se for uma E, necessidade. Olha, todo o Instagram está aberto, né? Sejam bem-vindos à minha casa. Vocês podem chegar lá, né? Vocês têm lá. Sejam bem-vindos à minha vida, de fato, né? Podem ir lá, né? Tem lá todos os destaques, legal. consomem, né? Vamos consumir lá meu material, pode me mandar mensagem, eu converso, respondo os directs todos, te responde todos os directs, eu converso contigo. Se você precisar de agendar alguma coisa comigo, a gente agenda. Não tem o menor problema. A gente está aqui é para isso. A gente vai permanecer fazendo isso aí por 20 anos. Então, Tá aí. E outra coisa que muitas vezes as pessoas têm dificuldade porque se expõem, né? Falar assim, não tem problema pornografia, mas ninguém consome pornografia assistindo no metrô, andando na rua, escutando, porque é uma sim, coisa que causa constrangimento. Então, dizer aqui que 100% profissionalismo, né? Nada, ninguém é claro, exposto. claro, claro, Todo claro. mundo que vai procurar ajuda tem a ajuda de um profissional mesmo, né? Uma pessoa que estudou para isso, que tem a capacidade de te ajudar. Então, eu quero dizer para você, busque a ajuda do Miguel. O Miguel é uma pessoa que pode te ajudar. Não fique sofrendo sozinho, porque isso pode estragar a sua vida. Você pode estragar o seu casamento. Muitos casamentos terminam por causa disso, porque o homem não consegue conciliar, porque ele acha que ele concilia, mas ele não consegue conciliar a vida real da vida virtual que ele vive. Duas vidas, como você colocava, né? Ou um jovem que não tem a capacidade de amar, porque ele objetifica tanto as mulheres que quando ele encontra uma namorada é mais um objeto que ele está namorando, ele não está namorando uma pessoa, ele não é capaz de transcender isso para poder entrar nesse mistério que é o outro para construir um relacionamento e um casamento. Então, não estrague a sua vida, né? Busque ajuda. Você tem essa oportunidade. Se você está assistindo essa live agora, ao vivo ou depois, busque ajuda. E estamos aqui, né? Eu não sou especialista, mas como eu acho que todos os homens, nós vivemos essa fase, né? Nós tivemos essa fase, porque era muito comum também, né? É, as famílias incentivarem o uso da pornografia, como falando assim, esse Aham. aqui é homem, meu filho é homem, né? Meu filho e incentivavam mesmo, falavam, tem que essa realidade. Então, eu também vivi essa realidade, mas graças a Deus, eu falo que é Deus, né? Deus tem teve essa misericórdia para comigo, e hoje eu constituí uma família maravilhosa por obra e caridade de Deus, né? Porque senão eu poderia estar aí como você ou até pior, né? Um egoísmo que vai nos causando a pornografia. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade, Miguel. É, se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem ainda uns 10 minutinhos aí. Se não, posso abrir para as perguntas da galera aqui? Pode abrir, vamos abrir para as perguntas aí, vamos ver os comentários que o pessoal achou aí do que a gente falou. Beleza. Mas é isso, né? Eu acho que assim, é mais do que um pecado, porque realmente é um pecado que atenta contra a moral. Mas, porém, não é só isso, né? É algo que vai te destruir, né? Que vai silenciosamente. Você não vai percebendo, você não vai como um viciado que vai cada vez mais definhando, mas você vai destruindo dentro de você a capacidade de amar. Eu acho que isso é o pior, né? Nós estamos no mundo, nós somos imagem e semelhança de Deus e nós é, trazemos essa capacidade de amar porque o próprio Deus é amor. Então ele habita em nós e nos concede essa capacidade de amar. Quando nós fazemos isso, nós estamos destruindo aquilo que é o plano original de Deus na nossa vida, né? Sermos para o outro uma comunhão de amor. Beleza, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Qual outro motivo do vício além da carência afetiva? Se existe algum indício desse vício, desse motivo? Sim, existem vários na realidade.
Mas existem, né? Na realidade é o seguinte, né? Tudo aquilo que o ser humano não consegue realizar na vida concreta, ele vai realizar na fantasia, tá? Então, se você na sua vida concreta não consegue se sentir capaz de, ou seja, capaz de solucionar problemas, capaz de, vamos dizer assim, se sustentar, criar a sua vida, capaz de si, você entende? Quer dizer, se você não se sente capaz de si, se você se sente uma pessoa impotente, né, incapaz, se você se sente assim, certamente você vai consumir pornografia para compensar isso. Porque se você, na vida concreta e real, você não se sente potente e capaz, você vai realizar isso na fantasia. Isso não vai para fora, isso não vai sumir de você. Você vai realizar isso na fantasia. E a pornografia é esse universo da fantasia em que o sujeito se sente potente, capaz, controlador. Então, esse é um dos grandes problemas. O sentimento de impotência é um dos grandes gatilhos, é um dos grandes sentimentos presentes ali, junto com a carência afetiva, né, junto com a personalidade controladora, junto com a superficialidade, né, o sujeito superficial, é o que o Guilherme estava falando. O que é a superficialidade? Eu não consigo penetrar para dentro do corpo e perceber que ali existe uma pessoa e que existe uma intimidade. E que o amor acontece entre duas pessoas, não entre dois corpos. Então, o superficial, né, ele permanece só na casca de tudo. O superficial ele permanece na casca dos estudos, ele permanece superficial, né, no trabalho, ele permanece superficial na família. Então, existem alguns traços de personalidade bem demarcados, né, do consumidor de pornografia. A superficialidade, o sentimento de impotência, a carência afetiva, a ansiedade, o medo, a angústia. E todos esses pontos juntos, eles precisam ser, né, cuidados, eles precisam ser amarrados, assim. Você falou um ponto interessante aí sobre essa questão da ansiedade, uma pessoa que até perguntou aí se pode dificultar o livramento desse vício. E aí na minha cabeça eu pensei assim, cara, todos os temas que você falou que pode ser motivo para masturbação, precisa de um acompanhamento. A pessoa não vai se livrar sozinha, porque existe, como a gente falou, essa causa aí. E até falou assim, procure um psicólogo para te ajudar. Mas é complicado, como você mesmo disse lá no começo da live, porque hoje, infelizmente, muitos psicólogos, eles vão te orientar realmente. Não, é isso mesmo, você tem que aliviar desse jeito, porque, enfim, né, toda uma ideologia que tem por trás. Então, eu indico você, Esse é o problema. se você tiver essa oportunidade de ter um psicólogo, eu tinha um psicólogo extremamente católico. Ia na missa diária Sim. todos os dias às 6 da manhã. Então, ele tinha uma linha e eu tinha 100% de confiança nele. Então, até mesmo cuidado que tipo de ajuda que você vai procurar. Porque se você procurar ajuda errada, você vai acabar vai ser pior para você do que se você estiver aí sozinho. Então, não busque ajuda errada. Busque a ajuda do Miguel. É isso que eu quero dizer para vocês. Ele está aqui, nós estamos aqui para ajudar. Aí, ó, trazer mais o Miguel, tá vendo? Ó? Trazer o Miguel para compartilhar o conhecimento. De nada, Lígia. Mas, Miguel, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Gente, essa live ia ser hoje à noite, mas o Miguel vai trabalhar, né, Miguel? Tá lá. É por isso que nós tivemos que adiantar. Então, eu sei que o seu tempo é precioso. Você tem um trabalho maravilhoso aí, né, na internet. Eu acho que só tem a agregar. Cada um que pode contribuir para o bem do outro, eu acho que deve ser exaltado. E esse mal que você combate tão duramente, tenho certeza que você também tem muitas recompensas de ver pessoas mudando, né? Ver pessoas melhorando, saindo desse vício, mas também não deve ser fácil. Então, eu como católico me coloco à disposição, rezo por você, pela sua missão, pelo seu trabalho, e sempre que puder estarei aqui por você, por que você precisar. Nós estamos abertos, o Instagram está aberto para você também, quando você quiser. Mas Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua missão, Deus abençoe aquilo que você está fazendo. Eu acho que a sociedade precisa de homens assim, homens comprometidos com a verdade. E muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, Guilherme. Né? Deus abençoe você, tua família, né? Teu filho aí. E, nossa, tudo de bom para vocês. Vocês podem saber, né? Sabem que se vocês precisarem aqui, a gente está à disposição. E a gente está junto, né? Na mesma guerra aí. Obrigadão pelo convite. Valeu, mano. Deus abençoe. Para quem está perguntando, a live vai ficar salva, vai ficar aqui salva, como está no meu perfil, aqui no IGTV, mas depois a gente divulga aí. Valeu, mano. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau.